Legal, já estou de volta. Agora são 8h30, com muito carinho, para estar fazendo o programa Conversando sobre Saúde da Bifarma, né? Conversando sobre Saúde da Bifarma. Hoje está conosco aqui a doutora Márcia, que já chegou, está aqui com a gente, né? Também está aqui o Tiagão. E está o nosso entrevistado de hoje, Dr. Lupércio Machado de Carvalho. Ele é médico, cardiologista, graduado pela primeira turma de medicina da Faculdade Católica de Curitiba, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, primeiro cardiologista de Paranavaí desde 1960 e o quinto cardiologista do norte do estado. Sócio fundador da Sociedade Paranaense de Cardiologia em 1966, cardiologista da Cardioclínica de Paranavaí, situada na rua Marechal Cândido Rondon, 1915, fone 3045-2434, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Este é pioneiro aqui. Ele não gosta que fala, mas eu vou falar que eu tenho a língua grande. Ele é advogado também, ele é formado em administração, ele é piloto de avião, e eu vou parar no programa vai inteiro, só no currículo do homem, né? Muito bom dia, doutora Márcia. Bom dia, Milton, bom dia aos ouvintes. Estamos aqui conversando um pouquinho, doutor Lupércio, né, e sua extensa currículo e sua realmente todas essas características interessantes aqui que nós falamos, né? Legal. E antes de começar a conversa com o Dr. Lupércio, eu quero dizer que o esquema do programa é o mesmo, né? Tem pergunta? Olha, problema de coração, tem dúvida? Esse tema é maravilhoso, né? É o governador da vida, do coração. Então, o Dr. Lupércio vai estar aqui para ela respondendo. O telefone é 3446-2114, 3446-2107. A Carol está aqui toda disposta para atender. Se você não tem pergunta, não tem problema. Ligue também. Deixa o nome, 3446-2114, 3446-2107 e concorre uma belíssima cesta de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma no final do programa. Doutora Márcia, com a senhora. Bom dia, doutor Lupércio. Bom dia. É uma honra nossa trazermos aqui o senhor, né, no nosso programa. O senhor sendo pioneiro, né, nessa região, nessa cidade. Nos dá muito prazer em recebê-lo aqui, né? Hoje o nosso assunto é um assunto importante, né, que realmente as pessoas têm bastante dúvidas, né, sobre doenças relacionadas ao coração, né, e então vamos começar, né, o assunto é bastante extenso, né, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre o que são doenças cardiovasculares. Muito bom dia. Inicialmente queria agradecer ao convite da doutora Márcia em estar presente aqui com os seus ouvintes e procurar dar um pouquinho de mim nos questionamentos, nas dúvidas que o paranaense vem a ter e a própria doutora. Quanto à sua primeira pergunta, ela é muito abrangente, ela é muito ampla em doenças cardiovasculares. Doenças cardíacas são aquelas que não têm nada que ver com o vaso, e doenças cardiovasculares são aquelas em que tem que ver com alguma coisa com artérias. Por exemplo, doenças cardíacas, miocardiopatia chagásica, doença cardiopatia tirotóxica, doença luética, endomiocardopatias, doenças genéticas congênitas, tetralogias, CIA, CIV, é um mundo de doenças cardíacas. Agora, na sua pergunta, doenças cardiovasculares, elas não incluem alguns itens que aparecem em outras entidades no órgão de coração. No que diz respeito à doença cardiovascular, é simples a resposta. São as doenças relacionadas ao coração em que advém de algum problema circulatório. Circulatório esse que pode ser no próprio coração ou em alguma área do corpo. Muito certo. E eu gostaria que o senhor falasse sobre os tipos de doenças cardiovasculares.
Existem vários tipos de doenças vasculares, todas elas concernentes às coronárias propriamente ditas. Coronárias porque estão dispostas em coroa no coração. Quando há algum problema de saúde, vamos dizer assim, ou de intervenção numa dessas artérias, ela é considerada como uma doença vascular. Insuficiência cardíaca, que é uma repercussão de doença coronária, arritmia, que pode ser uma repercussão de uma doença coronária, a angina, que é uma dor sem infarto, que infarto é a morte tecidual do músculo cardíaco, pode ser considerada como uma doença vascular, as consequências de uma cardiopatia hipertensiva a longo prazo, enfim, é uma N condições que podem advir a uma doença cardiovascular. Pode ser consequências, né, de outras doenças também, né? Sim. E como podemos classificar os fatores de risco para essas doenças cardiovasculares? Eu classifico as doenças vasculares, os fatores removíveis e os fatores não removíveis. Os fatores não removíveis são aqueles que independem da nossa vontade. Se a pessoa nasceu geneticamente com a possibilidade de desenvolver uma doença cardiovascular, ele, dando condições para que isso aconteça, vai desenvolver. Isso então é um fator que independe da vontade de nós tirarmos. Não é possível deixarmos de ser filho dos nossos pais e das nossas mães. Outro fator é o sexo. Apesar da mulher estar desenvolvendo ultimamente doenças cardiovasculares, ela é mais incidente ainda em homem. Quer dizer, eu preferia ser mulher do que ser homem, porque eu estaria com menos possibilidade de desenvolver alguma doença. E outro fator também que não é possível a gente alterar, inexoravelmente, é a idade. Quer dizer, é com a idade que vão aparecer e desenvolver essas doenças cardiovasculares. Esses são os fatores não removíveis. E os fatores removíveis, essa palavra fator tem que ser muito bem empenhada, são as condições que podem levar a uma doença cardiovascular, os quais sejam o sedentarismo, a obesidade, a hipertensão arterial, o fumo, diabetes mellitus, uma doença muito encontradiça no doente cardiopata vascular, né? São uma série de fatores que são elencados, o excesso de peso, como eu já falei, pressão alta, né? São todos fatores que podem aparecer, são inúmeros deles. Nós podemos, ao longo do tempo, desenvolvendo cada um deles. Legal, então, que bom, né? Que bom estarmos aqui apresentando este programa, conversando sobre saúde. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o Dr. Lupércio Machado de Carvalho. Ele que é cardiologista, né? Aqui em Paranavaí. E agora é hora de colher os frutos, né, Dr. Lupércio? Pois é. A dona Vicentina da Silva está aqui agradecendo o senhor, porque salvou a vida dela em 1963. É difícil lembrar, né? Mas ela se lembra. Então ela agradece ao senhor. Bem. E já vamos agora para o nosso intervalozinho comercial e já a gente vai estar conversando. Vamos fazer o seguinte, vamos já continuar a pergunta com o Dr. Lupércio, já de volta com o break comercial. Então, Dr. Lupércio, falando um pouquinho sobre esses fatores de risco, né, para as doenças cardiovasculares, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão dos níveis altos de colesterol associados às doenças. Um dos fatores, como o sedentarismo, doença diabética, como a pressão, o colesterol tem um peso alto também na possibilidade de desenvolvimento dessas doenças. O colesterol é uma gordura necessária ao organismo, né? E que todos nós temos em níveis normais. Todavia, quando está em níveis alterados, ele ajuda a formação da placa que vai fazer um entupimento em determinada coronária ou em determinado vaso em qualquer lugar do organismo. O colesterol está nos alimentos que contém gorduras saturadas, né? E interessante é lembrar que tem pessoas que, vamos dizer, têm uma alimentação rica em gordura saturada e não desenvolve, às vezes, um colesterol alto.
E pelo contrário, muitas pessoas são magras, pesam 50 quilos, tomam água e comem alface o dia inteiro e tem colesterol alto. Quer dizer, isso chama-se colesterol endógeno. Eu costumo dizer que tem dois colesteróis, não só esse LDL e HDL que eu vou falar daqui a pouco. Um tem o colesterol exógeno e o colesterol endógeno. O exógeno é aquele que a gente traz através da alimentação, que esse deve estar ao alcance da gente restringir, mudar os hábitos de alimentação, para que então, quando venha ter esse tipo de colesterol, que não tem marcação laboratorial, entendeu? A pessoa faça restrição. Agora, se é o endógeno, independe da alimentação, como eu acabei de dizer, pessoas que não comem nada de gordura e tem o colesterol muito alto, esses são passíveis tão somente de tratamento, não vai abaixar tão somente com a dieta. A dieta vai ser insuficiente, vai ter que tomar essas vacinas, medicamento ao longo da vida. Agora, falam-se muito em colesterol bom, colesterol ruim. Geralmente aparece o paciente com o colesterol total. O colesterol total é a soma dos 4 colesteróis que nós temos. E essa soma, às vezes, não espelha direitinho, compreendeu? Ou como está a dislipidemia, o descontrole do colesterol dessa pessoa. Então, há que ver o colesterol de baixa densidade, que é o High Density Protein, que é o HDL, que todo mundo conhece, e o de baixa de densidade, né, que é o Low Density Protein, que é o LDL. O LDL é o colesterol ruim, é o colesterol que tem facilidade para depositar na parede dos vasos para desenvolver entupimento. E o HDL, por sua vez, é protetor, porque ele fagocita, ele come aquele colesterol de densidade mais baixa e leva para ser queimado no fígado. Então, deve ter o HDL alto e o LDL baixo. O HDL alto, uma maneira melhor seria a atividade física, né? Tem estudos que falam do vinho, da uva, azeite de oliva e tudo isso, mas o que às vezes aumenta um percentual muito pequeno, de 5 a 10%, o HDL seria atividade física. E o LDL não só alimentação, como os usos das drogas sob controle e vigia médica. Muito bem, estamos aí conversando com o Dr. Lupércio, ele que é cardiologista. Se você tem pergunta, ligue 3446-2114, 3446-2107 para poder deixar a sua pergunta. Se não tem pergunta, deixe o seu nome também para concorrer uma belíssima cesta de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma no final do programa. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma, em Paranavaí, na Getúlio Vargas, 1245, fone 3423-1220. E em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. Agora são 8h44. Doutor Lupércio, eu gostaria de lhe perguntar sobre os fatores do estilo de vida, né? E os riscos para as doenças cardiovasculares. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre um desses estilos, né? Que é a obesidade, né? Em relação às doenças. Seria um modo de viver, né? Como deve viver uma pessoa para que não favoreça o desenvolvimento desse tipo de doença, né? Então, se tiver peso aumentado, pode ser medido através do IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. É uma formulazinha em que a pessoa até 24 está dentro de níveis, aquele que ultrapassa 30 de IMC está com um peso aumentado. Deva ser observado o ideal para aquela pessoa. Cada um é cada qual. Tem gente que vem falar comigo, meu avô morreu com 100 anos com 150 quilos. Tudo bem, mas a média, né? A média, os estudos mostram que a obesidade não deixa de ser um fator, como o sedentarismo, né? Tem gente que chega com idade avançada e nunca fez atividade, mas vai se ver estatisticamente aquele que faz atividade física regrada, metodicamente, diariamente. Eu costumo dizer, deve fazer todos os dias
para dar 5 vezes por semana. Porque muitas das vezes não pode, porque teve um dia que choveu, um dia que teve um compromisso, então procurar fazer diariamente atividade física. E atividade física, para idoso, caminhadas. Os mais jovens tem que ser uma coisa um pouco mais pesada, mais puxada, né? Trotar ou fazer uma atividade esportiva que goste, compreendeu? Para que então ele tenha um condicionamento intensa, justamente, né? Com elevações. Tem que ser mais ou menos diretamente proporcional à idade. Um idoso mais devagar e outro, e não fazer às vezes caminhada eu costumo dizer caminhada de vitrine, quer dizer, fica olhando vitrine de um lado pro outro e não tá, não é assim, tem que ser uma coisa mais intensa para que faça com que o coração bata mais depressa, né? Se exercite como qualquer músculo. Como exija, né, desse músculo. Sim. Doutor Pércio, nós temos uma pergunta da ouvinte Neuza Rezende, e ela comenta que sente muito cansaço, falta de ar ao subir escadas, e pergunta se pode ser um sinal de problema do coração. Existem insuficiência cardíaca que começa dessa maneira, mas não são todas as pessoas que têm canseira, falta de ar, tosse, ou fadigação, ou palpitação que esteja desenvolvendo insuficiência cardíaca, que são os sinais iniciais de falta de bomba do coração, de ejeção. Então, no caso da mulher, há que fazer um levantamento, para ver se essa falta de ar não seja devido à anemia, não devido ser uma tireoide. Quer dizer, tem uma série de outras coisas que pode fazer. A própria tensão, expectativa, às vezes, uma ansiedade, um estresse, pode estar fazendo isso. Há que estudar. Não deixa de ser sinais iniciais de uma ICC, que a gente chama. Quer dizer, um coração que está com bomba A menor. Sim, que está diminuída a sua função, né? Sim. Injeção A menor, quer dizer, falta bomba, porque o coração é uma bomba. Então tem que mandar sempre pro corpo todo. Se ele está fraco, ele não consegue mandar, né? Não consegue desempenhar bem a sua função. Sim, justamente. Então, a ouvinte teria que fazer uma análise melhor, né, desse problema, para que haja realmente uma resposta, né? O ideal seria consultar um profissional, um médico, para que escutasse o pulmão, para ver se tinha um inchaçozinho que esteja fazendo a canseira, a fadigação, se não a anemia. São muitos fatores que podem também ter esse tipo de manifestação. Doutor Lupécio, nós comentamos, né, sobre os fatores de estilo de vida, né? Sim. Então, nós falamos sobre alguns, a obesidade, né? Vamos falar um pouquinho o que geralmente as pessoas comentam sobre o fumo, né? Sim. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também dos fatores relacionados. O fumo também é enquadrado também como um fator de risco. Ele colabora sobremaneira. Tem muitas pessoas também que falam, mas se eu fumo faz 50 anos, eu não tenho nada. Cada um é cada qual. Nós temos que ver estatisticamente como que reza as investigações no sentido de prejuízo à saúde ou não. E o fumo comprovadamente é prejudicial à saúde. Ele vai interferir aumentando a frequência cardíaca, ele vai interferir na necessidade de oxigênio do músculo cardíaco, uma série de coisas que o fumo possa vir a fazer. Quer dizer que então não é interessante o fumo. É preferir um aperitivozinho de vez em quando do que um cigarro diariamente. E a coisa mais ou menos diretamente proporcional também. Quanto mais cigarro, mais prejuízo. Quanto mais tempo, mais prejuízo. Mas há também que se respeitar a individualidade de cada um. Por isso que tem alguns aí fumantes que tem a sorte, a dádiva de Deus, não está aí com 50 anos e não ter acontecido nada. Mas não aconselho e sugiro. Não é a norma geral, não né? é a regra, não deve ser feito. Muito bem, a conversa está muito boa, nem se parece que já se passou bem a hora, né? Mas está quase, falta ainda 10 minutos, e eu quero soltar o break comercial, mas antes disso dizer para você, ainda tem 10 minutinhos para você estar ligando e conversando, fazendo perguntas. O telefone é 3446-2114, 3446-2107, tá bom? E quem está conosco hoje, sendo entrevistado, é Dr. Lupécio Machado de Carvalho, médico cardiologista, o primeiro de Paranavaí. Uma pessoa muito querida,
muito competente e está aqui com muito carinho, muito simpático, para estar respondendo as suas perguntas, tá bom? Já então. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. E em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. Maravilha, né? Que bom. Olha, ainda temos 9 minutinhos para ligar, para fazer pergunta, para deixar o nome para concorrer à cesta de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma. Doutora Márcia, como a senhora? Doutor Lupércio, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, a gente não pode deixar de falar, né, sobre a hipertensão, né? Então eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre essa doença. Queria lembrar inicialmente que as doenças que mais matam no Brasil são as doenças cardiovasculares. Está acima de câncer, está acima de acidente de trânsito, é o que mais mata. E dentre os fatores, como colesterol, como sedentarismo, obesidade, fumo, a hipertensão é de uma importância muito grande como fator para desenvolver doença cardiovascular. Então, há que, pelo menos uma vez na vida, depois dos 10, 12 anos já, começar a medir a pressão vez outra e, com o avançar da idade, mais periodicamente. Uma vez detectada a hipertensão, tem que procurar o seu médico para avaliar aquele tipo de hipertensão para que seja tratado. As pessoas acham muitas das vezes que hipertensão é uma coisa só. Então a vizinha tomou um medicamento, não foi bom para ela, então eu vou tomar também. Errado. Cada um é cada qual. Não tem duas pessoas, não tem dois Lupércio no mundo, só tem eu, filho do meu pai e da minha mãe. Nem meu irmão é igual a mim. Então eu posso ter uma resposta medicamentosa, meu irmão pode ter uma outra resposta medicamentosa. O médico vai analisar a idade da pessoa, o sexo, o tipo de atividade, tudo para prescrever a medicação, fazer vários exames. Tem hoje tornou-se até fácil de tratar uma hipertensão, que chama-se MAP, é um monitoramento de 24 horas da pressão, que vai ver bem a variabilidade que existe da pressão. A pressão não é uma coisa fixa. Ao longo do dia, né? Ao longo do dia tem um ciclo circadiano. Isso. Então não é porque teve... Ontem eu estava saindo do meu consultório para visitar um amigo na Santa Casa e chegou um paciente esbaforido, falando que tinha acabado de sair de um oftalmologista, tinha medido a pressão, tinha dado 16/9. E o homem estava conversando comigo normalmente, sem manifestação. É uma pressão que está alta naquele momento que não tem significado maior. Ele não estava em crise hipertensiva. Crise hipertensiva é diferente. Uma pessoa pode ter crise hipertensiva com 15, 16, né? E outro com 20, 30 não tem crise hipertensiva. A urgência, a premência é a crise hipertensiva. O que é? É tontura, tá caindo, vomitando, com náusea, né? São as manifestações. E não a cifra, não quanto mediu. Tem gente que chega lá no consultório medindo 30 de pressão, não está conversando, tá bem, vamos ver qual é o tipo da pressão dele, tratar da pressão. E pode chegar uma lá com 15 que eu tenho que chamar o pronto-socorro, tem que enviar para o hospital como uma emergência. E eu acho uma coisa importante, né, nós estamos falando em hipertensão, né, doutor Lupércio? Sim. E por vezes, os medicamentos que são passados aos pacientes, né? Eu acho importante a gente comentar. Não é de primeira, muitas vezes, que se acerta, né? Até porque, realmente, como o senhor comentou, as pessoas são diferentes, os organismos são diferentes e respondem diferente a esses produtos, né? Sim. Então, muitas vezes, o senhor vai prescrever e o medicamento não vai ser o adequado, e a pessoa vai ter que retornar, vai ter que experimentar um outro produto, né? O controle da pressão, na maioria das vezes,
consegue-se em 10, 15, 20 dias, um mês, às vezes 2 meses. Já tive paciente que demorou 1 ano e meio para controlar a pressão. Me recordo bem, era um bergamini, já falecido, que vinha de São Paulo consultar comigo e seguia direitinho a orientação, mas foi daquelas trabalhosas. Muito bem, existem 9 grupos de medicamento para pressão. 9 grupos: beta-bloqueador, canal do cálcio, diurético, de ação central. Existem 9 grupos. Cada grupo desses tem mais de 200, 300 produtos. Então o médico há que ver a pessoa, a idade da pessoa, o sexo. Eu não posso dar um beta para uma pessoa que tem problema pulmonar, bronquite, né? Eu não posso dar um medicamento que possa exercer na libido de um homem, como eu posso dar para uma mulher que não vai interferir, e no homem vai interferir numa disfunção erétil. Então eu tenho que analisar cada caso. Não existe 2 pessoas iguais. Então, o que acontece na saúde pública de estar com a medicação, captopril, losartan, hidrocortiazina, mifedipina, coisas parecidas, são medicamentos em que, quando foram analisados, estudados pelos grandes laboratórios, FDA, etc., viu que numa população muito grande eles agiam. Então vai uma pessoa lá, toma um losartan, pode agir perfeitamente, mas também não pode funcionar nada, ser água para aquele paciente. Tem que ser, às vezes, um medicamento de outro grupo que vai interferir na pressão. A individualidade. Isso, que exerce uma função diferente, né? Justamente. É uma briga que o médico tem muito com a justiça, é isso. É a imposição da saúde pública e o uso das drogas que estão disponíveis lá. Quando, em alguns casos, não existe uma droga efetiva disponível na saúde pública para ser administrada para aquele paciente. Correto. Perfeito, acho importante essa sua colocação, né, doutor Lupércio? Nós temos uma pergunta de uma ouvinte, a Sônia Teodoro, que ela relata que uma criança de 10 anos com colesterol de 238, com biotipo magro, precisa ser acompanhada, ela pergunta se precisa ser acompanhada por um cardiologista? O ideal seria uma endocrinologista ou um endocrinologista. O cardiologista poderia acompanhar o caso também, porque está afeta a área dele. Mas como é uma criança que deve ter alguma disfunção hormonal, que esteja eventualmente desencadeando esse tipo de colesterol alto nessa idade, eu sugeriria que fosse visitar inicialmente um endocrinologista. O cardiologista seria um concomitante à orientação do endocrinologista. Há uma troca muito grande de informação entre endocrinologista. Eu tenho casos de cardiopatia tirotóxica, a pessoa tem um problema de tiroide e está com o coração com problema, né? O próprio diabetes, né? O diabetes, quem cuida mais é o endocrinologista. No entanto, como é uma doença que favorece sobremaneira a doença cardiovascular, porque atinge muito a parede dos vasos, levando a cegueira, levando a insuficiência renal, né? Vai-se ali no diálise peritoneal, tem 50 fazendo diálise lá, dos 60 pessoas, metade era hipertenso, metade era diabético, né? Então é um alerta, entendeu, das pessoas para que cuide, mesmo que não sinta nada. O problema dessas doenças são doenças silenciosas, são doenças que vêm no dia a dia, consumindo com a pessoa sem que ela se perceba. Vai perceber quando tem um derrame, quando tem um infarto, adiantar. Né? Legal. Que pena, né? Mas estamos chegando no finalzinho. Vamos falar com a Adelina para fazer o nosso sorteio. Alô, Adelina? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Você fala de onde? Eu falo aqui para Navaí, Jardim Simone. Maravilha. Adelina, fala para mim um número de 1 a... Deixa eu pegar aqui direitinho. De 1 a 45. Fala o último, 45. Número 45. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Legal, então, quem ganhou, Adelina, você deu sorte para Juscelina Ribeiro dos Santos. Por favor, dê uma passadinha na segunda-feira na Bifarma para poder retirar as cestas de produtos cosméticos. Só tem uma semana para tirar, se não for, perde, tá bom? Muito obrigado. Doutora Márcia, as considerações finais com o doutor Lupércio. Realmente é uma pena, né, doutor Lupércio, esse tempo tão reduzido aqui para nós, a gente não consegue evoluir, né? O assunto é bem vasto. O assunto né? é extenso, né?
Mas, de qualquer maneira, eu agradeço muito, né? Eu gostaria que o senhor fizesse, na verdade, um fechamento, né? Então, eu gostaria que o senhor, resumidamente, desse algumas dicas a gente chama de os mandamentos, né? Para que se tenha um coração saudável. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Pois não, doutora Márcia, é uma satisfação ter participado do seu programa e realmente é uma satisfação ao ouvinte ficar ciente e sabedor, compreender do que deva ser feito, o que acontece nessa área da saúde. Eu diria, compreendeu, como fecho, compreendeu, como sugestão, como uma orientação à população de uma maneira geral, alguns itens, os quais seriam: não fume, faça uma alimentação saudável, faça ginástica ou caminhadas, uma atividade física qualquer diariamente, para que no fim dê 5 vezes por semana. Não atleta de fim de semana. Não, né, atleta de fim de semana, justamente, não atleta de fim de semana. Descobriu a pressão alterada? Procure o tratamento adequado, siga as orientações médicas, né? Se obeso, vamos controlar esse peso, vamos fazer uma forcinha aí com a sua dieta, alimentação, nutricionista, né? Se tem colesterol, se tem diabetes, foi detectado, vai fazer o tratamento, vai fazer a devida aderência, que o maior problema para o médico é a falta de aderência. Faz uma temporada do tratamento e deu bom, deu normal, está curado. Não, são doenças controláveis. Aderir, né? Aderir ao tratamento. Ao tratamento, é a aderência mesmo. Que são doenças que permanecem com o paciente o resto da vida. Sem dúvida. Então são doenças que têm realmente que serem controladas, né? Peso, né? Se está com sobrepeso, um peso considerável, vamos fazer uma dieta, vamos procurar nutricionista. Agora com o advento aí das cirurgias, em casos de obesidade mórbida, vamos controlar, né? O seu estresse é difícil, uma das coisas mais difíceis dentro dessas sugestões que a gente vem a fazer é controlar a sua ansiedade, seu estresse, sua angústia. Mas tem que procurar administrar, porque a vida são intempéries mesmo, entendeu? Ninguém tem a vida no mar de rosas. A questão é administrar as diversidades, as intempéries que tem no dia a dia, né? O álcool moderadamente, não beba álcool, entendeu? Tem pessoas que falam para mim assim: mas eu bebo um pouquinho, mas todo dia um pouquinho vai minar. É preferível tomar um exagero uma vez ou outra do que diariamente, mesmo que seja pequena quantidade. Já é considerado, já se considera como um alcoólatra, né? Justamente. Diariamente. Sem dúvida. Isso aí diuturnamente pode ser considerado como um alcoolismo crônico. E, enfim, procurar a orientação do seu médico, do seu profissional, do cardiologista na área, do endócrino na área, do nutricionista na área, do fisioterapeuta na área. Importante é essa junção de profissionais, né? Essa equipe. Para que tenha uma qualidade de vida até numa idade mais avançada e não ser surpreendido na doenças sorrateiras. Passíveis de serem controladas, né? Doutor Lupécio, eu agradeço muito a sua presença. Com certeza lhe traremos mais vezes aqui, que temos muito a conversar, né? Pois não. E que o senhor tenha um excelente final de semana e os ouvintes também, né? Eu lhe passo. Não, muito obrigado aos seus ouvintes, a doutora Márcia, e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Obrigado. Legal, agora são 9h04, encerrou por aqui o programa da Bifarma, estamos sem encerramento, e sábado, se Deus quiser, das 8 às 8h30, estaremos novamente conversando com outro profissional de saúde. Tchau, gente, tchau!